Pessoal, bom dia para todos e todas presentes na nossa aula. Bom dia, todos estão conseguindo me ouvir? Todos estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim. Hoje, na nossa aula, nós vamos estar falando um pouquinho sobre algumas classes de forças que existem, que nós damos nomes para elas, como por exemplo força peso, força normal, força de atrito, força centrípeta. Então existem, algumas forças especiais que existem nos sistemas, mais que seja simples, que nós estudamos, que nós consideramos dar esses nomes especiais para essas forças, tá bom? Ainda está disponível as atividades para serem realizadas. Se não me engano, na quinta-feira passada eu repostei os links das atividades. O pessoal estava pedindo, professor, manda para mim o link da atividade, que eu não fiz ainda. Então, assim, eu peço vocês, para que quem não realizou as atividades ainda, que realizam aqueles testes que eu posto lá para vocês, do Google Formulário, tá bom? Então, desde já, vamos estar desenvolvendo as atividades, da mesma forma que fazíamos anteriormente, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. E, dando procedimento, nós vamos estar falando então sobre esses casos de forças especiais. Eu vou estar compartilhando a minha tela com vocês. Beleza. Se não me engano agora, vocês já podem visualizar minha tela. Tá bom? Nós estamos aqui com a janela do Teams aberta. Eu vou mudar para a janela do PDF aqui agora. Todos já estão conseguindo visualizar essa tela do PDF que eu abri? Ela é uma tela branca que tem nome do colégio, nome do professor, série e o tema da nossa aula de hoje, o eixo temático. Já estão conseguindo visualizar? Sim? Bom, então, como eu havia dito para vocês, eu coloquei esse tema como aplicações das leis de Newton, tá bom? Só relembrando um pouquinho, acho que alguns já estão até cansados de estudar sobre leis de Newton, mas basicamente, pessoal, a partir das leis de Newton, vocês retiram todas aquelas equações que nós estudávamos lá anteriormente. Desde velocidade, você precisa estar incluso nesses aspectos aqui das leis de Newton. Então, a primeira lei de Newton, falando dela, fala assim o seguinte: ela é chamada também de princípio da inércia. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, ou seja, o movimento uniforme em linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado que é de repouso ou de movimento por forças aplicadas sobre ele. Se ele não mudar o seu estado de movimento retilíneo ou de repouso, a força resultante sobre ele é nula. Se haver uma mudança a partir de forças aplicadas, nós já temos a segunda lei de Newton, que nos garante que força é igual a massa vezes aceleração. A mudança do movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual a força foi aplicada, ou seja, existirá uma aceleração sobre o corpo que está na mesma direção, no mesmo sentido da força resultante, chamada de princípio fundamental da dinâmica. A terceira lei de Newton, chamada de princípio de ação e reação, fala assim o seguinte: a toda ação há sempre uma reação
oposta e de igual intensidade. Ou seja, se você aplica uma força sobre aquele objeto também aplica uma força sobre você, que seria a força de reação oposta de mesmo valor numérico. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais, ou seja, em módulo, e dirigidas em sentidos opostos. Resumidamente, eu coloquei aqui em forma de vetor. Se o objeto 1 aplica uma força no objeto 2, o objeto 2 também aplica uma força no objeto 1 de mesmo valor igual em módulo e sinal contrário. Certinho? Então, basicamente, resumindo, nós teríamos essas leis de Newton. Agora, o nosso primeiro caso aqui é que nós falamos sobre a força-peso. O que vem a ser uma força-peso? A força-peso também ela é chamada de força gravitacional, porque nós sabemos que os astros exercem uma força de atração, tá bom, pessoal? É uma força exclusivamente atrativa. Os corpos não exercem força repulsiva, como carga elétrica, que existe por força de repulsão, igual força magnética também, que existe força de repulsão. Então, a força gravitacional ela é sempre atrativa, no qual a força ela é exercida no sentido de atração em relação ao centro de massa do corpo. Geralmente, quando nós temos planetas, os astros, eles são planetas de formações esféricas. E, de acordo com a geometria, uma esfera tem o seu centro de massa no centro da figura e é onde que está o centro de gravidade daquele objeto. Certo? Então, o centro de massa ele está localizado no ponto geométrico central do objeto. Então, quando nós somos atraídos pela força peso, nós somos atraídos por uma força chamada de força gravitacional, na qual ela atua no sentido que puxa o objeto para o seu centro, tá bom? Nós não podemos falar exatamente que puxa o objeto para baixo em relação ao nosso referencial, porque se tivesse uma pessoa lá do outro lado do hemisfério, mais ou menos perto do Japão por aí, contrário a nós, então em relação a nós, aquela força ela estaria contrária, né? Ela estaria exercendo para cima, se você fosse pensar assim. Então o que acontece? Nós falamos que a força peso é uma força gravitacional que ela atua de maneira atrativa e o objeto ele é atraído em direção ao centro de gravidade, certinho? Que é em relação ao centro de massa dos nossos astros, tá bom? Então todo objeto eles têm uma força atrativa em relação aos astros, os planetas, a Lua, por exemplo. A Lua não é um planeta, mas ele é um astro de massa volumosa considerável em relação, por exemplo, à linha de atração Terra e Lua. Nesse caso, vai existir uma atração gravitacional entre eles, certinho? Por que a Terra puxa nós e não puxa a Lua? Porque a Lua também tem uma gravidade. A Lua também puxa a Terra. Não é só a Terra que puxa a Lua. Então elas ficam no cabo de guerra, na qual, onde elas estão, está num ponto onde as forças se equilibram. Do mesmo jeito, são os planetas no sistema solar. Os planetas no sistema solar, eles estão em posições estratégicas, nas quais as forças de atração da Terra pelo Sol e do Sol pela Terra, elas se equilibram e elas se mantêm nulas ali uma com a outra. Então ela não deixa nem a Terra afastar e nem a Terra aproximar do Sol. Certinho? A Terra tenderia a aproximar se tivesse, por exemplo, somente a gravidade do Sol. Mas como tem também a gravidade da Terra, a Terra também puxa o Sol. E aí ela fica numa posição estratégica na qual ocorre essa interação. Nós falamos o seguinte, pela segunda lei de Newton, a atração que é dada pela força peso é igual a massa vezes aceleração. Então nós representamos peso, tem que lembrar, pessoal, que há uma grande diferença de quando nós falamos massa e quando nós falamos força, peso, tá bom? Massa é porção de matéria
e ocupa lugar no espaço. Peso é força, tá bom? Então, por isso que eu gosto sempre de falar para vocês força, peso, para você lembrar que o peso na física é diferentemente do nosso conceito usual que nós temos do nosso dia a dia de falar massa de peso, certinho? Então, nós às vezes cometemos um erro conceitual que já vem do nosso cotidiano, do nosso senso comum. Falar assim, vou ali na balança, vou ali na farmácia pesar, né? Na verdade, você vai na farmácia medir a sua massa, porque pelo conceito físico, peso é força, e força no sistema internacional é medida em Newton. Então, nesse caso, nós cometemos um erro físico conceitual, certinho? Mas é aquilo que nós já levamos para o nosso dia a dia. Só que você tem que lembrar que quando nós falamos aqui na física de peso, nós estamos falando de força. Quando nós quisermos falar de matéria, nós vamos falar massa, certinho? Massa não é vetor. E a massa que um objeto tem aqui na Terra, na Lua, é a mesma. Então, a massa, como sendo porção de matéria, ela não muda. Então, se você for lá na Lua e tem massa de 50 kg, você vai continuar tendo massa de 50 kg, mesma coisa. O que vai mudar é a indicação, por exemplo, de acordo com a calibração da balança. Se você levasse a mesma balança, com a mesma calibração da Terra lá para a Lua, você teria uma sensação de massa menor. Por quê? Porque a força peso sobre você é menor devido à força gravitacional que lá também é menor, certinho? Então, isso que você tem que lembrar, que peso é diferente de massa, e aqui na física nós falamos peso como a força gravitacional, certinho? Que é calculado pela mesma fórmula da segunda lei de Newton, força, massa vezes aceleração. Se nós somos submetidos sobre a aceleração gravitacional, multiplica pela massa, você tem o peso de um objeto. Bom, um outro tipo de força que existem são as forças que atuam quando nós colocamos os objetos sobre uma superfície. Sendo ela horizontal e inclinada, não importa, tá bom? Se o objeto está sobre uma superfície, vai existir sobre ele uma força que vai ser perpendicular à direção de atuação. E onde essa força, ela atua sobre um objeto, e nós damos o nome para ela de força normal. Por quê? Porque ela é uma força que vai ser sempre perpendicular à direção de atuação em relação ao objeto. Uma outra coisa, o peso, ele é uma força sempre, podemos falar assim, perpendicular à linha tangente em relação ao nosso planeta esférico. Porque a força, peso, ela é sempre puxada em direção ao centro, certinho? Então, quando um objeto está sobre uma mesa, vai existir sobre ele essa força que nós chamamos de força normal. Deixa eu mudar aqui para mostrar para vocês. Mesmo estando inclinado, essa força, ela continua atuando desde que exista o contato do objeto, certinho? Então, por exemplo, se eu tivesse a superfície plana, agora se eu virasse um pouquinho essa mesa, tendesse a deitar ela. Então, se eu começasse a deitar a mesa, por exemplo, numa posição, por exemplo, deixa eu fazer ela aqui um pouquinho inclinada à superfície da mesa, colocando o objeto aqui em cima, o que que acontece? No objeto, a força peso, a força normal, ela é sempre perpendicular a essa superfície aqui, ó. Então, a força normal, ela sempre continua aqui. Fn, força normal. Ela sempre continua. E a força peso, pessoal, ela vai ser tangente à linha do nosso planeta. Por exemplo, ó, deixa eu desenhar aqui de maneira não proporcional a superfície do nosso planeta, certinho? Então, o que acontece? No ponto onde vai estar atuando, nós temos que traçar uma linha, que é a linha tangente, que toca um único ponto. Em relação a ela, nós fazemos uma força que vai cortar ela perpendicularmente. Então, a força peso, ela está desenhada aqui, olha. Observe que nesse caso, a força normal e a força peso, elas não têm a mesma direção.
Por quê? Porque eu inclinei um pouco a superfície, certinho? Então, quanto mais eu inclino a superfície, mais ela vai estar girando, olha. Então, se eu pego, por exemplo, aqui, faço uma superfície mais inclinada ainda, o que acontece? Aqui no objeto ainda continua a força normal, perpendicular à superfície, e a força peso vai estar para cá, ó. Opa, ele foi um pouquinho fora, ele vai estar um pouquinho inclinado aqui ainda em relação ao eixo. Na hora que ela chega aqui da vertical, por exemplo, esse objeto vai soltar da superfície, não vai ter mais força normal, e sobre o objeto vai ter somente a força peso, que vai fazer com que puxe o objeto para baixo, certinho? Nesse caso. Então, mesmo se eu tivesse inclinado para o outro lado, ó, tem que lembrar o seguinte: inclinando para o outro lado, eu vou ter sobre o objeto a força normal. O que acontece? Nós geralmente desenhamos todas as forças que estão concentradas naquele objeto no seu centro de massa, certo? Então, por isso que eu desenhei aqui, olha, nesse cubo aqui, nesse retângulo, na verdade, a força é em relação ao seu centro de massa, que geralmente fica no centro geométrico da figura, quando nós temos uma figura regular. Então, olha, aqui eu venho, desenho perpendicularmente a força normal, vetor, coloco uma setinha em cima, e o peso, ele vai ser, olha, para o centro. Vamos falar para baixo aqui, tá bom? Então, o peso vai estar aqui. Nesse caso, a força normal aqui é igual a força peso. Então, você pode falar que nesse caso, Fn é igual peso. Não existe uma fórmula para nós calcularmos força normal, mas nós vamos calcular ela por comparação com a força peso. Uma vez que quando o peso é igual à força normal, nós vamos falar que é igual a M vezes G. Nesse caso, quando ela não é igual, o que nós fazemos? Nós pegamos nessa figura aqui e colocamos um eixo aqui em relação, como se fosse o eixo Y, e um eixo como se fosse o eixo X, e decompomos ela nessa direção aqui, ó. Então, você vai precisar desse ângulo que essa força faz, θ. Geralmente, quando você tem por exemplo, uma superfície, ele vai estar dando para você esse ângulo que ela faz em relação ao eixo aqui horizontal. E esse ângulo é exatamente igual a esse outro aqui, ó, que está um pouquinho torto. Então, quando ele der esse ângulo aqui, por exemplo, de 30 graus, esse ângulo aqui também vale 30. Quando esse vale 60, esse também vale 60. Então, o ângulo que você precisa, geralmente, ele é dado na sua figura, certo? Então, quando você projeta essa força aqui, olha, ela não vai ser igual mais o peso, porque ele vai ser a componente do peso nesse eixo aqui vertical, que está um pouquinho inclinado. Então, ele vai ser igual ao peso vezes o cosseno do ângulo entre eles, certinho? Então, quando ela estiver inclinada, a força normal vai ter situações que nós vamos ter que resolver assim. Então, você já vai sempre lembrar que o peso vai ser M vezes G, aqui é o peso, vezes, agora multiplica pelo cosseno do ângulo. Então, algumas situações você vai precisar dessa situação, né? O exercício fala para você, dado um objeto numa superfície inclinada, quanto que vale o peso do objeto? Certinho? O peso do objeto, por exemplo, é dado em relação à resposta. Então, o que, por exemplo, numa balança faz? Numa balança, ela pega a força de reação ao peso. Mas como você coloca um objeto sobre uma superfície aqui, por exemplo, de um prato de balança, quando você sobe, por exemplo, o que acontece? Ele pega a sua resposta aqui em relação ao que foi sendo aplicado aqui na balança e indica o valor para você que está sendo registrado. Então, ele pega uma força de reação, que é a força devido ao contato, certo? Então, a balança, ela calcula para você a força normal, certinho? Que é a força, não é a força de reação da força peso, certinho? Porque a força de reação, ela atua em corpos diferentes. Eu não posso falar aqui que a força peso é força de ação e a força normal é força de reação, porque está errado, certinho? A força de reação da força normal é a força com que o objeto é empurrado para baixo aqui, que é a força Fn para o lado contrário, negativa,
certinho? Mas ele mede essa força que equivale quando o objeto está colocado. Então, por exemplo, quando você vai fazer a medida em uma balança, a balança ela tem que estar numa superfície horizontal, ela não pode estar inclinada. Se ela tiver um pouquinho torta, ela não vai fazer a medida correta da massa, né? Então, por isso que quando vai colocar assim, uma balança, eles colocam sempre, né, ela na superfície horizontal, certinho? Então, com relação, né, a essa força chamada força normal, nós temos essa particularidade que nós devemos estar observando. Beleza? Só para mostrar também, com relação à terceira lei de Newton, então vamos mostrar assim, olha, você tem o planeta aqui, e no planeta você coloca uma mesa. Vou desenhar aqui de perfil, você colocou uma mesa aqui. Na mesa, você coloca um objeto. Tem a força peso com que o objeto é puxado para cima. Esse é o peso. A força de reação está aqui no centro da Terra. O menos P. Certinho? Então, esse é o par de ação e reação. A força de ação e reação, elas atuam em corpos diferentes. Ou seja, corpo-objeto, corpo-peso, ou corpo-terra. Professor, mas vai ter uma força com que a Terra está puxando a mesa? Vai ter. Vai ter um outro peso aqui, ó, que é o peso da mesa. Só que eu quero analisar, por exemplo, as forças que estão atuando no objeto. Então, quando eu quero analisar as forças que estão atuando somente no objeto, eu faço uma propriedade chamada diagrama de corpo isolado. Quando eu faço o diagrama de corpo isolado, eu estou analisando somente as forças que estão atuando naquele objeto. Então, o que acontece? Devido a ele estar em contato, no final aqui da superfície, vai existir uma força para cima, chamada de força normal. Por que força normal? Porque ela é uma força normal à superfície de contato. Ou seja, matematicamente falando, essa força ela exerce sobre um ângulo de 90 graus. O peso ele é normal aqui, ó, em relação a esse ponto, ele é perpendicular aqui, certinho? E não à superfície que o objeto foi encostado. Então, agora, se você quiser a força de reação, se a mesa empurra o objeto para cima com a força normal, para baixo aqui na mesa, o objeto vai empurrar ela para baixo com a força Fn, só que aqui negativa, porque ela tem que estar ao contrário. Então, aqui está o par de ação e reação também. Então, nós temos a força com que a mesa empurra o objeto para cima e a força contrária, que o objeto empurra a mesa para baixo. Nós temos a força peso, que o objeto é atraído pela Terra, e temos a força menos peso, que a Terra é atraída pelo objeto. A sensação física que é diferente. É do mesmo jeito que força de ação e reação, nem sempre elas provocam acelerações iguais. Ou seja, provoca reações. Por exemplo, quando você dá um soco na parede, a sua mão machuca e a parede não machuca. Por quê? Ou não estraga, né? Vamos falar assim, não machuca, não estraga. Por que ela não estraga? Justamente porque a sua estrutura física é diferente da estrutura física da parede, que ela foi projetada para receber maior quantidade de impacto, diferentemente da sua mão. Então, mas o valor matemático é o mesmo que existe, que você calcula. Então, se você dá um soco de 50 newton, a parede também manda essa força contrária para você em 50 newton, tá bom? Então, falamos da força peso, força normal, e o outro caso seria a força de atrito. O que é a força de atrito? É uma força que tecnicamente ela não existe. Ela só vai existir quando a força de atrito surge em sentido contrário ao movimento de um objeto. Ela pode ser estática, que é repouso, ou pode ser dinâmica, certinho? Então, quando você começa a tentar empurrar um objeto, vai existir a força de atrito. Se você não tenta empurrar o objeto, não tem força de atrito para lado nenhum. E a força de atrito ela é sempre contrário
a tendência ao movimento. Então, se você pega um objeto e começa a tentar empurrar ele, vai existir uma força contrária a que você está aplicando, que tenderia a causar um movimento no objeto. Essa força vai ser chamada força de atrito. E a força de atrito, quando você olha, igual eu coloquei aqui na figura, microscopicamente, a superfície do objeto e a superfície que você colocou o objeto, por mais que ela seja uma superfície chamada de superfície polida, uma superfície bem plana, bem lisa, quando você olha microscopicamente, ainda há uma rugosidade nesse material. E essa rugosidade é que vai dar essa característica para nós, que vai estar gerando o atrito. E essa força de atrito vai depender de duas condições. Uma, do tipo de material que nós estamos utilizando, e outra que vai depender da força normal. Lembrando que a força normal, nós encontramos ela pela força peso, certo? Então, você pode encontrar a força normal pela força peso. Então, quanto maior é a força peso de um objeto, ou seja, quando você tenta empurrar, por exemplo, um móvel na sua casa, que tem uma massa, por exemplo, lá de 20 kg, ou quando você tenta empurrar um móvel lá de 80, 100 quilos, você vai precisar aplicar uma força cada vez maior. Por quê? Justamente por isso, porque a força de atrito, que ela é gerada aqui no eixo, por exemplo, horizontal, ela é causada por uma força da vertical, que é a força peso, certinho? Que é a força, na verdade, nós utilizamos pela força normal. Por quê? A força peso, ela sempre mantém a mesma, mas a força normal, ela muda de acordo com a inclinação da superfície. Então, se muda a inclinação, a força de atrito também muda. Então, por isso que nós não podemos falar que a força de atrito é uma força proporcional à força peso. Ela é proporcional a quem? A força normal, tá bom? Bom, então o que que acontece? Não sei se vocês já perceberam, quando você tenta empurrar um móvel na sua casa, e quando você começa a empurrar ele começa a mover, parece que ele fica um pouquinho mais leve, né? Porque, na verdade, o que acontece é que diminui o atrito que nós percebemos entre os objetos. Quando você diminui o atrito, quando o objeto ele entra em movimento, o atrito diminui. Aqui tem um gráfico que mostra para nós uma força de atrito em relação à força que foi aplicada no sistema. Então, você pega o objeto e tenta empurrar ele. Por exemplo, tenta empurrar a geladeira da sua casa. Você vai aplicando uma força aqui cada vez maior no eixo X, e vai ter a força de atrito aqui colocada no eixo Y. A força de atrito no eixo Y. Então, você observa que a relação entre elas vai aumentando até chegar num ponto, e aí depois ela cai e permanece aqui constante. Ou seja, isso significa que a força de atrito, ela vai ter um ponto aqui máximo, que é o atrito estático, e depois ela entra em movimento. Quando ela entra em movimento, o atrito diminui um pouco. Alguns autores chamam de atrito dinâmico, que tem a ver com movimento, com forças aplicadas, e outros chamam de atrito cinético, porque alguns falam o seguinte, que mesmo o objeto movendo em movimento uniforme, retilíneo uniforme, não tem força atuando sobre ele. Então, muitos não gostam de falar de dinâmico, porque dinâmico vem do nome dinâmica, dynamics, que significa força, tá certo? Mas você vai lembrar que sempre um atrito, quando está em movimento, essa força ela é menor, certinho? Então, ela é menor por quê? Porque muda uma propriedade que nós chamamos de coeficiente de atrito. Quando o objeto está em movimento, o coeficiente de atrito ele se torna menor. E como que nós calculamos? Lembra que eu disse para vocês que a força de atrito é uma força proporcional à força normal, e de que e depende também da superfície de contato dos objetos. Essa superfície de contato vai dar para nós uma propriedade que nós representamos aqui pela letra Mi, parece um U, mas é uma letra grega chamada de Mi, certinho? No sistema internacional, nós usamos ela para representar o prefixo micro, tá bom? Mas aqui, esse letra representa para nós uma constante.
que é chamado de coeficiente, certinho? Por exemplo, lá na termodinâmica nós vamos estudar a dilatação. Na dilatação nós temos um coeficiente de dilatação. Então esse é um número que nós temos, que é uma relação entre o quanto de força que está sendo aplicada e o quanto de força que tem devido ao contato da força normal, certinho? Então basicamente, para fazer esse cálculo, é μ vezes a força normal. Aqui na outro gráfico nós temos aqui, por exemplo, uma tabela que mostra para nós o coeficiente estático e o coeficiente cinético ou dinâmico também. Então você vai perceber que nos objetos a tendência de diminuir esse coeficiente. Alguns diminuem muito, outros diminuem só um pouquinho, certinho? Então a tendência é sempre você perceber que sempre vai haver uma diminuição do coeficiente de atrito, ou seja, a força de atrito também será menor. Então por isso que a força de atrito cai, certinho? E ela cai, aí ela vai permanecer constante quando o objeto começa a mover sempre, né, com a mesma velocidade que nós estamos considerando, certinho? Então o que acontece? Por exemplo, a madeira sobre madeira, quando nós colocamos uma madeira em contato com outra, antes de mover, até a força ser a força máxima aplicada, vai gerar esse coeficiente aqui, olha, de 0,4. Então quando você pega a força de atrito, divide pela força normal, vai gerar esse 0,4. Se você observar que ele estiver em movimento, esse coeficiente vai ser menor, ou seja, então a força de atrito cinético também é maior, então é menor. Então por isso que vai ser o mesmo valor menor, olha. Uma vez que a força peso não diminui, então a força normal também não diminui, continua a mesma. Então mudando o coeficiente, a força vai diminuir também, certinho? Então, olha, se o coeficiente é a metade, a força vai diminuir a metade. Quando você multiplica um número por 4, ou quando multiplica por 2, ele vai ser sempre um valor a metade, porque você diminuiu o dobro. Agora, por exemplo, gelo sobre gelo. Quando está em repouso, o coeficiente é 0,1. Quando ele é dinâmico, que está em movimento, é 0,03, olha. Borracha sobre cimento seco. De 1 muda para 0,8. Aço sobre aço seco, certinho? Porque quando molha a água, ela diminui o coeficiente de atrito, certinho? Então por isso que, por exemplo, em muitas situações, quando você vai lavar a sua casa, a água, quando você molha o chão, você vai perceber que é perigoso até escorregar e cair. Por quê? Porque você diminuiu o seu atrito do seu pé com a cerâmica, com o chão da sua casa, certinho? Então quando você diminui o atrito, você também vai diminuir, por exemplo, a atuação de acelerações no sistema. Na verdade, você vai aumentar essa propriedade. Então, olha, aqui tem um exemplo, né? Aço sobre aço, quando está seco e quando está lubrificado. Olha, para você ver que diminui muito. Aço sobre aço seco é 0,8. Aço sobre aço lubrificado é 0,1, certinho? Então, por exemplo, que dentro dos motores lá automotivos, coloca-se óleo. Por quê? Para diminuir o atrito e diminuir o desgaste das peças, certinho? Então, essa tabela aqui que eu quis mostrar para vocês, é só para vocês perceberem isso, que o coeficiente de atrito muda, certinho? Aqui, né, nós temos um outro tipo de força, que é chamado de força elástica. A força elástica, ela é chamada como lei de Hooke. Ó, tá vendo que esse Hooke aqui é H-O-O-K-E. É diferente lá do incrível Hooke, certinho? O nome lá é outro nome. Não é a mesma pessoa, podemos dizer assim. Esse aqui ele chama de Robert Hooke, certinho? A pronúncia é parecida, né? Então o que acontece? Quando você tem uma mola e você puxa essa mola, a mola, por exemplo, ela vai tender a restaurar o seu tamanho original que tinha antes. E sendo que essa mola ela tem essa tendência de restaurar o seu tamanho, todo corpo que pode sofrer deformações elásticas, eles podem depois voltar para o seu tamanho original que tinha antes. Então, quando há uma deformação por uma força externa,
surgirá no objeto uma força restauradora chamada de força elástica, que ela passa a exercer na mesma direção e sentido oposto à força que foi aplicada. E matematicamente elas não são iguais. A força elástica, ela vai depender de que o material foi feito e da distância com que você puxou o objeto. A força restauradora, ela é sempre uma força contrária. Matematicamente, quando você vai representar, você coloca um sinal negativo nela, para dizer que é uma força restauradora. Mas geralmente eles pedem para você calcular o módulo da força elástica. O módulo da força elástica não precisa colocar o sinal menos, certinho? Então, onde que atua esse tipo de força, né? Em sistemas que podem sofrer restaurações. Deixa eu mostrar aqui uma situação. Por exemplo, é muito comum nós estudarmos um sistema chamado massa-mola aqui na física, principalmente nessa parte. Então, o que acontece? Quando você tem uma mola e prende um objeto nela, quando você puxa esse objeto, você está exercendo uma força externa. Essa força aqui vai fazer com que na mola surja uma outra força contrária, que é a força elástica. Essa força elástica, ela vai ser proporcional à distância que a mola foi puxada, aqui que nós chamamos de x, porque é o único eixo que nós puxamos ela, falamos que é o eixo x, e vai ser proporcional, por exemplo, à dureza da mola. Essa constante elástica, ela diz para nós basicamente isso, essa dureza que existe sobre essa mola, por exemplo. Certo? Então, essa dureza aqui, ela vai estar dizendo para nós o quanto de força restauradora que um sistema ele está submetido a ele. Certo? Então, por que essa força ela sempre tem um sinal negativo? Se você fosse considerar vetor, você deveria colocar aqui uma setinha em cima do FL, que é a força elástica, e uma setinha em cima do X, que são vetores. Esse K é uma constante. Então, olha, você vai deslocar ela, a força, ela vai sempre deslocar de uma posição para outra posição. Por exemplo, ela vem sempre de um X, X0, até um valor X. Quando você faz X0 menos X, esse valor vai ser negativo. Então, essa diferença aqui que nós chamamos de X, ela vai representar aqui a partir do sinal negativo, tá bom? Então, ele sempre vai estar lembrando dessa característica nossa aqui, olha, com relação que essa é uma força negativa contrária ao comprimento alongado, por exemplo, por uma mola. Então, essa é a força elástica que tem a forma que calcula ela, certinho? Pessoal, então o que acontece? Nessa aula, eu vou estar priorizando e explicar toda essa parte do conteúdo para vocês, tá bom? No decorrer da semana, vocês vão estar estudando. E na outra semana, nós vamos fazer uma aula somente de exercício desses conteúdos, tá bom? Então, na próxima semana, que é aquela semana de devolutiva das atividades, não vai ter... não vai ter conteúdo novo. Nós vamos estar resolvendo os exercícios, tá bom? Então agora, existe, se você lembrar lá da matemática, uma equação linear que nós percebemos com relação à atuação da força. Certo? Então, esse aqui está representando para nós uma equação no qual nós temos a força que é exercida sobre o objeto e em relação ao distanciamento que ocorre. Por exemplo, se eu puxo a mola com a força 1, ela vai deslocar uma distância 1 também. Deixa eu limpar aqui para a gente continuar falando. Então, por exemplo, olha, no meu sistema massa-mola, se eu puxei o objeto aqui com a força 1,
ele vai deslocar da sua posição inicial uma distância x1. Se eu puxo ele com a força 2, se no caso, por exemplo, essa força 2 é maior que a força 1, a mola ela vai sofrer uma alongação aqui, ó, maior. Vai ter uma distância x2 aqui que ela está movendo. Certinho? Então, por isso que quando nós fazemos uma relação da força aplicada com relação ao alongamento sofrido pela mola, lembrando, olha, que no sistema internacional, força em Newton, distância em metros. Então, aqui nós vamos ter essa propriedade aqui, que vai dar para nós uma reta. Essa reta, ela tem um coeficiente aqui. Ela tem um ângulo. Se você for lembrar lá da matemática, nós temos a função y é igual a x mais b. A diferença para nós aqui lá da matemática é que nós sabemos que o ponto onde o gráfico toca o eixo y é o ponto B, que você faz x igual a zero. Nesse caso nosso, esse b equivale a zero. Então a nossa equação y vai ser igual a ax da força aplicada, certinho? E a força de reação seria a força negativa. O que está mudando para nós aqui, olha, que esse gráfico, se você quisesse calcular da força de atrito, ele estaria para baixo aqui, certinho? Ele estaria em uma reta inclinada assim, certinho? Mas então basicamente nós colocamos ela no eixo x para mostrar em relação à força que foi aplicada aqui no sistema, certinho? Então essa seria uma representação matemática da força aplicada sobre um sistema. Até o exercício fala aqui, olha, a força elástica em módulo, que na verdade ela vai ter um sentido contrário, né, ao movimento, certinho? Em módulo, se não fosse módulo, ela estaria apenas para baixo aqui, olha. Ou se eu quero calcular esse valor x, que está lá na fórmula, lembra lá que F é igual a kx, quem é esse valor x? Geralmente, o alongamento ou a deformação, também chamado, né, existe a compressão e o alongamento, que tanto você pode comprimir uma mola como você pode alongar, né? Então eu estava falando aqui que essa deformação que é sofrida pela mola, ela é calculada da diferença de tamanhos que se tem, certinho? Então essa diferença de tamanhos ela é calculada pelo o comprimento final menos o comprimento inicial. Então essa é a deformação. Então, por exemplo, numa situação que você tem aqui, deixa eu voltar lá que eu estava usando, no caso, quando você tem, por exemplo, uma mola que tem 10 centímetros de tamanho e ela exerce uma força, por exemplo, quando ela tem 10 centímetros, ela está no seu estado natural, não sofre deformação, a força sobre ela é 0 newton. Isso é uma situação, tá bom? Como se fosse aqui, por exemplo, olha. Então, se não está puxando, está no seu estado natural, não tem força atuando sobre ela. Quando essa mesma força, essa mola de 10 centímetros, você puxa ela por 2 centímetros, ela vai exercer, por exemplo, uma força de 5 newton. Quando você puxa por mais 2, supondo 4, você teria que calcular quanto que vale essa força aqui. Não é proporcionalmente, por exemplo, é proporcionalmente à deformação. Esse que eu quero falar para vocês. Quanto que valeria essa força? 10 newton se você puxa 2 centímetros. Mas não quer dizer que se tem uma mola de 10 centímetros de comprimento, exerce sobre ela uma força de 5 newton, quer dizer que quando ela tiver, por exemplo, 15, ou quando tiver 15, não, quando ela tiver 14, que eu vou voltar aqui o exemplo aqui do desenho, quando ela tiver 14 centímetros, não quer dizer que atuou uma força de 10 newton. Por quê? Porque você tem que lembrar que quando ela tinha 10, o comprimento inicial,
ela teve que sofrer um alongamento de 2 centímetros. Então, você sempre tem que lembrar que a deformação, ou a força elástica, ela é proporcional à deformação sofrida pela mola e não o comprimento real que ela tem. Certinho? Então, por exemplo, você precisa saber esse valor X, que é o valor que nós devemos sempre ou ter ele ou devemos calcular esse valor. Certinho? E aí como que você calcula? Pela diferença de comprimento, que na verdade é o quanto que ela aumentou ou diminuiu de tamanho. Pro final, pessoal, a minha garganta vai ficando ruim, que eu tô com a garganta ruim esses dias. Tava até falando aqui pra Melissa, que tava no início da aula, sozinha no início, aí tava falando pra ela que tava ruim da garganta esses dias. Então, o que que acontece? Vamos aqui falar sobre a força centrípeta. Bom, pessoal, nós geralmente chamamos uma força de força centrífuga. A nossa ideia, eu falo para vocês sobre essa força que as pessoas chamam de força centrífuga. Falando sobre, existe uma força centrífuga? É muito comum, por exemplo, falar sobre isso, uma vez que nas nossas máquinas nós temos a centrífuga, né? Quando você usa uma máquina de lavar roupa, você coloca ela para centrifugar. E aí você acha que centrífuga tem uma força. Na verdade, não existe força centrífuga. Eu vou explicar isso para vocês aqui agora, tá bom? Vamos falar o seguinte: quando um objeto está em movimento circular, a velocidade dele, ela mantém matematicamente o mesmo valor quando está em movimento circular uniforme, só porque ela permanece nesse movimento porque existe uma força que puxa o objeto para o centro, que é chamado de força centrípeta. Essa força centrípeta é dada pela segunda lei de Newton, que calcula uma aceleração centrípeta para o movimento circular, que vai ser a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Tá bom? Nós não vamos aqui estar demonstrando essa equação. Tá bom? Então, a velocidade ao quadrado dividido pelo raio é a aceleração centrípeta. Se você joga lá na segunda lei de Newton, força, massa vezes aceleração, então a força centrípeta é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Certinho? Então, essa seria a força chamada de força centrípeta. A força, ela atua no mesmo sentido da aceleração. Agora vamos, então o que que acontece? Quando você tem um automóvel, aqui, por exemplo, eu coloquei aqui, você tem um carro fazendo uma curva, existe uma força devido ao atrito que puxa o objeto para o centro da curva. Quando ele mantém a mesma velocidade, você sente isso. Em relação à atuação da força peso, força normal, força de atrito, vai existir uma força que puxa o objeto para o centro. Quando você olha essa figura aqui, por exemplo, pela vista superior, a vista de cima, ele tem uma velocidade tangente num ponto, velocidade tangente no outro, que elas são diferentes. Se você manter uma velocidade constante, essa força aqui vai ser a mesma, vai ser uma força constante, certinho? Como aqui da figura que eu havia mostrado aqui anteriormente, olha. Então, o que que acontece? Vai existir essa força, né, devido aqui ao contato, que vai puxar o objeto para o centro, que é chamado de força centrípeta. Agora, vamos ao caso que nós falamos sobre força centrífuga. Na verdade, a força centrífuga, ela não existe. O que existe é uma ideia que nós trazemos, que na verdade, o que está atuando no sistema é a propriedade da primeira lei de Newton, que é chamado de princípio da inércia. Então, o que é a inércia? Quando a inércia atua o seguinte, fala para nós o seguinte, que um objeto ele vai tender a atuar, ele vai tender a deslocar no sentido da sua velocidade. Então, se a velocidade nesse ponto aqui, por exemplo, ela está fazendo com que você vá para frente, você queria continuar para frente, mas o que acontece? Atua uma força que puxa para o centro do objeto e aí ele tende a mudar a sua direção. Então, na verdade, o que atua sobre nós
né, quando nós temos essa tendência que está explicando, olha, durante a execução de uma curva, o corpo de um passageiro tende por inércia a movimentar-se em movimento da direção anterior, que era qual movimento? Que ele estava em linha reta, naquele ponto ele queria continuar em linha reta. Então o que nós sentimos aqui é a atuação da inércia. Então na verdade, então, essa força centrífuga não existe, tá bom? Então ela é uma força fictícia que nós falamos que atua no sistema. Ela não existe de verdade. O que existe ali na verdade é a inércia que tende com que o objeto ele mova na mesma direção que ele estava anteriormente. Certinho? Então, basicamente, nesse sentido aqui, que nós falamos que o objeto ele sente empurrado para fora. Essa centrífuga aqui, na verdade, é a ação que existe da lei da inércia, certinho? Uma aplicação que nós temos, né, basicamente, que fala sobre isso, é aquela situação que acontece, por exemplo, muito utilizada em circo, que é chamado de globo da morte. No globo da morte, o que acontece ali, ó? O motociclista ele tem que ter uma velocidade mínima para que seja compensado a ação das forças que atuam no sistema. Então, por exemplo, quando ele está aqui embaixo, a força peso está para baixo em direção ao centro e a força normal está para cima. Quando ele está aqui, ó, na horizontal do lado direito, peso para baixo, o normal que está atuando para a esquerda. Quando ele está do outro lado, olha, a força normal vai ser direcionada para o centro. Então, essa força é que vai fazer a correção aqui, olha, do sistema ser direcionado para o centro. Então, o que acontece? Ele tem que equilibrar essa componente da força aqui ao longo da direção. Então, é isso que ele vai ter que fazer. Então, ele vai ter que fazer uma somatória de todas as forças que atuam no corpo. A partir daí, ele vai poder fazer esse movimento circular, no qual há uma compensação e o motociclista ele não cai em nenhuma posição que ele está aqui no globo da morte, certo? Então, na prática, o que acontece? Ele já sabe de conhecimento de outras pessoas que quando ele está lá com a velocidade mínima de tal valor, ele já não cai mais. Então, ele pode sempre manter essa velocidade ou acelerar mais do que ela, que ele vai manter-se constante fazendo esse movimento circular. Beleza? Tranquilo, pessoal? É muita coisa que eu falei para vocês, né? A partir de agora seria nós resolvermos os exemplos e já chegou também o final da nossa aula. Então, pessoal, eu queria, né, mostrar para vocês, falar tudo isso e a partir desse momento, né, nós resolvermos exercícios. Então, vai ficar para a nossa próxima aula, tá bom? Com relação à chamada, né, que o pessoal sempre fala. Eu faço sempre um vídeo da nossa aula. E no vídeo da nossa aula, eu sempre coloco para vocês, para mim, salvar o nome de vocês no vídeo. Vocês podem olhar, né, que o nome de vocês ficam salvo no final de cada aula. Geralmente eu posto o link para vocês lá no Google Classroom, tá bom? Dessa aula que foi gravada, eu direciono para vocês no YouTube. Mas o que eu quero falar para vocês também é isso, tá bom? Que não precisa preocupar com a chamada, que eu olho aqui o nome das pessoas que estão frequentando e faço a transcrição e mando para Zilma, tá bom? Beleza? Então, pessoal, na nossa próxima aula, nós vamos estar resolvendo exercícios desse conteúdo, tá bom? Hoje não vai dar tempo, porque eu precisava passar para vocês todo esse conteúdo. E geralmente esse conteúdo deveria ser passado em umas 2 aulas, né? Como nós temos somente 1 hora de aula, né? Então não dá tempo de passar todo o conteúdo, tá bom? Então é isso que eu tinha que passar para vocês hoje. Até a nossa próxima aula na semana que vem. Tchau, pessoal. Até a próxima. Bom dia para vocês.